livro do profeta Miqueias, capítulo de número 2, o versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Será uma mensagem simples, rápida e objetiva nessa noite. Miqueias, capítulo 2, versículo de número 10. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Glória a Deus, eu também. Diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Amém? Eu gostaria que você lesse comigo até o levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Apenas até aqui. Amém? Vamos lá? Vamos ler de acordo com a tradução que nós temos aqui no Data Show. 1, 2, 3 e levantai-vos e ide-vos, pois este não é o lugar de descanso. Amém? Amém. Somente daí. Antes de você sentar, por gentileza, diga para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ele assim: ó, aqui não é nosso lugar de descanso. Então fala para ele assim, ó, então não se acomode. Sente adorando o Senhor. Queridos irmãos, geralmente nós trazemos uma palavra expositiva. Nós pegamos um texto e nós vamos lendo o texto, lendo o contexto e explicando e aplicando na vida dos irmãos e expondo para os irmãos os textos bíblicos e aplicando na nossa vida. Porém, esse texto que nós lemos, o contexto, ele é totalmente o contrário daquilo que eu quero trazer para os irmãos a parte de Deus. Amém? Entenda uma coisa, nós precisamos primeiro, mas eu preciso explicar para os irmãos o que significa essa palavra, para que os irmãos entendam. Ok? Livro do profeta Miqueias, este pequeno livro de 7 capítulos, 105 versículos. Nós vemos que no capítulo 1 o profeta está denunciando o pecado do povo para com Deus, que o povo estava pecando contra Deus. No capítulo 2 o profeta está denunciando o pecado do povo contra o próprio povo, pois muitos estavam menosprezando os pobres, destruindo a vida daqueles que tinham pouco. O texto bíblico diz que eles pegavam as mulheres idosas, as viúvas, tiravam tudo o que tinham, roubavam, oprimiam os pobres. E nós sabemos que quando Jesus veio a este mundo, ele resumiu todos os mandamentos em apenas 2. Primeiro, amar ao Senhor, adorar ao Senhor acima de tudo e acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que neste capítulo está mencionando o respeito que o povo estava sendo oprimido pelas lideranças de Israel, pelas autoridades de Israel. Eles estavam oprimindo o povo, e Deus, quando viu aquilo, não se agradou disso. Deus não se agrada que eu venha a oprimir, que eu venha a menosprezar, que eu venha a humilhar um pobre
necessitado. Isso é tão sério, que Salomão diz assim: quem dá ao pobre, ao Senhor empresta. Você tem noção disso? Quem dá ao pobre, ao Senhor empresta. Eu posso falar uma coisa para você? Não sei se você teve algum irmão mais velho ou irmão mais novo. Geralmente isso é coisa de irmão mais novo, que gosta de pegar o perfume do irmão mais velho, gosta de usar a roupa do irmão mais velho. De repente você tem um amigo próximo que às vezes, olha, eu gostei dessa camisa. Ou então tem uma amiga que é próxima e diz: amiga, me presta essa sandália, combina com a roupa que eu tenho. E muitas das vezes nós emprestamos alguma coisa e nunca mais. Foi e não voltou mais. Aí você vê o texto bíblico dizendo assim: ó, quem dá ao pobre, ao Senhor empresta. E aquilo que eu empresto, ele tem que voltar. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que aquilo que você empresta para Deus, você acha que Ele não vai te devolver? Então Deus leva muito a sério isso. Deus leva muito a sério. Então, se você vê alguém que está necessitado na rua, não dê risada, não zombe. Isto não agrada a Deus. Não menospreze aquele irmão que não tem a condição que você tem. Não menospreze um irmão. Eu vou me usar como exemplo que muitas das vezes meu sapato rasgava, Estevam, e naquelas vigílias de Santa Clara eu colava com o Super Bonde, e quando dava uns terra, o sapato abria. Não humilhe, não zombe dele. Deus não se agrada disso. E o negócio estava tão grave, tão sério, que eles estavam oprimindo o povo e estavam pensando que não ia dar em nada. E o engraçado é que isso acontece até os dias de hoje. As pessoas fazem as coisas erradas e ficam vivendo a vida como se nada fosse acontecer. Jacó enganou, trapaceou e foi vivendo a vida pensando que 20 anos depois, o anjo do Senhor pergunta para ele assim: ó, qual é o teu nome? Jacó volta 20 anos atrás, quando ele enganou seu pai. O povo estava vivendo desse jeito, pensando, oprimindo o povo, oprimindo os pobres, oprimindo as viúvas, oprimindo os necessitados, e estavam vivendo como se nada fosse acontecer. Aí Deus usa o profeta e diz assim: levantai-vos e andai, porque aqui não será o vosso lugar de descanso. Esse é o contexto dessa história. É uma palavra contra aqueles que estavam oprimindo o povo. E Deus estaria entregando o povo na mão dos assírios, e eles seriam escravos. Esse é o contexto, o texto dessa história. Porém, como eu falei aos irmãos, eu não vou trazer uma mensagem expositiva, trazendo o texto, contexto. Eu quero pegar esse versículo isolado. E trazer de uma maneira positiva para a minha vida e para a tua vida. Quem está entendendo diz amém. Amém. E o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo: levantai e andai, porque aqui não é o vosso lugar de descanso. Isto tem acontecido.
em nosso meio. Estamos vivendo um tempo em que a nossa geração está se acomodando. Nós estamos se acomodando. Nós estamos se acomodando. Nós estamos preocupados em comprar casa, comprar carro, conquistar isso. Não que isso seja pecado, não é. Mas as nossas prioridades estão mudando. Estamos preocupados em tantas coisas, e o Espírito Santo está falando ao nosso coração nessa noite: é tempo de levantar. 2019, quem sabe 2018 você ficou acomodado, de boa na lagoa. Mas 2019, estamos concluindo esse 12º dia, quando nós estamos na casa de Deus, e Deus está falando conosco assim: não é tempo de se acomodar, porque aqui nessa terra, esse lugar, não é o nosso lugar de descanso. Aleluia. Eu fiquei observando alguns textos. Livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 15. O que faz a gente se acomodar, Estevão? Por que nós nos acomodamos? Vem aquela pergunta na minha mente: por que nós nos acomodamos? E o Senhor foi me mostrando alguns textos na Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 19, versículo 15 e 16, diz assim: e ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, olha só, se demorava, pelo que os homens o pegaram-lhe pela mão, a ele e a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. O versículo 1 do capítulo 19 diz assim: à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Diga comigo assim: Ló estava assentado à porta de Sodoma. O que isso significa, pastor? Diz os estudiosos que aqueles que ficavam às portas eram homens de autoridades, homens que negociavam na cidade, homens que estavam ali, que eram homens de autoridade, homens que tinham cargo, homens que tinham status, homens que tinham posição. Por isso, quando o anjo falou para eles: ó, sai, escapa-te por tua vida, escapa-te por tua vida. Ló, a Bíblia diz que ele estava indo bem devagarzinho, dava a entender que ele não queria sair, porque a vida estava boa, ele tinha posição, ele tinha status. E entenda uma coisa: muitas das vezes isso acontece na nossa vida, nos acomodamos porque nós temos uma posição boa, temos um bom salário, temos uma vida boa, a coisa está indo bem. Aí a gente diz assim: Jesus está voltando, Senhor, volta, mas não tem pressa não, porque o negócio aqui está bom demais. As posições, o status, fazem-nos com que a gente se acomode. Mas a Bíblia Sagrada diz que enquanto eles estavam indo devagar, não querendo ir, a Bíblia diz que o Senhor foi misericordioso. O Senhor foi misericordioso, e Ele está sendo mais uma vez para a minha vida e para a tua vida, porque a Bíblia diz que o anjo pegou pela mão dele, da sua esposa e das suas filhas. Entenda uma coisa, olha só, o Senhor é tão misericordioso que Ele vai te ajudar a sair desse comodismo. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado, diga para ele assim: o Senhor vai te ajudar a sair desse comodismo. O Senhor vai te ajudar.
Aleluia. 1 Reis, capítulo 19. Então entendemos que nos acomodamos devido às coisas que estão indo bem. Segundo, 1 Reis capítulo 19, versículo 1 ao versículo 8. Nós vemos que Elias, depois que ele teve um grande desafio com os profetas de Baal e de Azera, nós vemos que fogo do céu cai e Jezabel libera uma palavra, a qual ele fica com medo, foge, fica debaixo do pé de zimbro, pede a morte. Depois o Senhor aparece a ele, o Senhor envia o anjo, ele come, bebe, e o anjo diz para ele assim: levanta-te, porque grande e comprida é a viagem. Aí ele vai para a caverna, fica na caverna, e o Senhor agora não envia o anjo, o Senhor aparece a Elias. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Elias está passando uma grande luta, um grande desafio. O nome do Senhor é glorificado, mas assim que o nome do Senhor é glorificado, logo após vem uma grande luta, vem uma grande afronta. Sabe o que é isso? Nós muitas das vezes passamos cada luta, cada dificuldade, que a gente diz assim: meu Deus do céu, depois dessa eu não vou aguentar mais não. Senhor, quando acabar essa prova, chega, tá bom demais, foi estreito demais. Aí você passa por ela, vence a luta, Deus te dá vitória. Só que depois que você vence, mal dá para curtir a vitória, mal dá para compartilhar, já levanta outra prova. Aí você diz assim: Senhor, eu não vou ficar trabalhando mais não, eu não vou dar minha cara a tapa mais não, eu não vou me trabalhar na igreja mais não, eu não vou ter cargo mais não, porque toda vez que eu tenho é dor de cabeça, é problema, é dificuldade. É melhor eu ficar debaixo do pé de zimbro, é melhor eu ficar aqui na caverna de boa, tranquilo, suave na nave, numa boa, vou cultuar, dizimo, oferto, não incomoda ninguém, ninguém enche a minha cabeça, está tudo tranquilo, tudo numa boa. Aí Deus diz assim: ei, não se acomoda aí não. Primeiro Deus envia um anjo, ele levanta, come, vai, caminha mais um pouquinho, entra na caverna, aleluia. Aí daqui a pouco eu sou assim: já que o anjo não deu jeito, eu vou atrás dele. O que você está falando, pastor? Deus está falando com alguém que ele já enviou um anjo. Deus já usou alguém para te falar assim: sai desse comodismo, se levanta, toma uma posição, anda, para com isso. Aí Deus falou assim: já que eu enviei, você não quis, eu vou acertar conta com você. Sou eu que vou preparar para ter um encontro com você. Aí Deus está querendo tirar Elias dessa zona de conforto. Entenda uma coisa, as provações, uma atrás da outra, nos levam a ficar debaixo do pé de zimbro, dentro da caverna, a nos acomodar, a viver uma vida assim. Quando não é debaixo do pé de zimbro, é dentro de uma caverna. Quando não é debaixo do pé de zimbro, é dentro de uma caverna. Mas você pode observar que assim como Ló estava resistente, estava acomodado, o anjo do Senhor tirou eles de lá. Assim como Elias estava querendo se acomodar no pé de zimbro, dentro da caverna, o Senhor tirou ele de lá. O Senhor falou com ele na caverna. Observe que Deus não permite que a gente permaneça no comodismo. Observe que Deus não deixa a gente ficar muito acomodado. Você quer ver outro texto? Deuteronômio capítulo 1, versículo 6. Deuteronômio capítulo 1, versículo 6. O versículo 7. O versículo 8 diz assim: olha só. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: assas-vos haveis demorado neste monte, voltai-vos, ponde-vos a caminho
e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, no vale e no sul, à beira do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Versículo 8: eis que tenho posto essa terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento, dar-vos a vossos pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Entenda só, Deus prometeu uma terra que mana leite e Deus prometeu uma terra que mana leite e quando se fala de Monte Horebe, fala do monte do Senhor, o monte de Deus, Monte Santo. O povo está no monte, e o povo está descansando no monte. Sabemos que, irmãos, tem uma coisa, sabemos que todos nós precisamos descansar. Todos nós precisamos descansar. O corpo humano, nós precisamos pelo menos dormir, descansar de 6 a 8 horas para repor as energias. O corpo humano precisa descansar. É normal, vai chegar um dia que você vai cansar. Mas entenda uma coisa: se você dormir mais de 8 horas, você acorda com o teu corpo quebrado. Por quê? Porque passou do limite. Se você dormir demais, você vai levantar, mas não vai levantar com aquele ânimo. Você vai levantar cansado. Por quê? Porque dormiu demais, passou do limite. Então o povo está no monte, olha só, diante deles eles estão vendo a terra da promessa. Só que eles estão no monte Horebe, o monte de Deus, na bênção, com o Senhor, se alegrando, descansando. Aí Deus olha e diz assim: ei, já está muito tempo aí, já ficaram muito tempo aí, vamos levantar. Eu me lembro que o meu padrasto, quando eu tinha acabado de terminar o ensino médio, não tinha emprego ainda, estava desempregado, meu padrasto ia levantar para trabalhar. Tem um canal na rádio chamado Rádio Bandeirantes 90.9. 6 horas da manhã tem um programa chamado No Pulo do Gato. Não sei se você já assistiu isso, ouviu. E o meu padrasto pegava aqueles E1000, aqueles rádios que era uma moda, né? Aqueles rádios que deixava para programar para acordar. Então ele ia trabalhar e deixava o rádio para despertar no maior volume. 6 horas da manhã o rádio ligava e dizia assim: no pulo do gato. Aí o gato fazia assim, ó. Imagine você dormindo, 6 horas da manhã, aquele estrondo dentro de casa. Pessoal da rádio a mil, bom dia meu povo, bom dia minha povo, e aquele negócio, e a gente deixava a porta fechada, colocava o lençol na cabeça, daqui a pouco meu padrasto acorda. Homem não tem que ficar dormindo aqui à tarde não, está desempregado, vai levantar, vai fazer a coisa, vai arrumar a casa, vamos levantar, e a gente tinha que levantar para fazer alguma coisa. Já descansou demais, já dormiu demais. Mas por quê? Porque se você dormir demais, quando você acorda, quando você descansa o corpo bem, você acorda disposto. Você pode estar meio cansado, mas lavou, tomou um banho, dá uma meia hora de... A caixinha do nada fica ativada ainda. Você precisa tomar umas dosinhas de café para acordar, mas depois que acorda foi. Mas quando dorme demais, o corpo fica cansado. E o povo estava acomodado no monte. Aí Deus falou assim: ei,
levanta. Não, vamos levantar. Mas Senhor, se fosse na época de escola, a gente, calma mãe, falta 5 minutos ainda. Falta 10 minutos ainda. Não, vai perder o horário. Não, peraí, falta mais 5 minutinhos. E Deus falou para você, levanta. Vamos lá, sai do comodismo, se levanta. Vamos despertar, está muito tranquilo. Vamos lá, olha lá na frente, ó. Deus fez o povo olhar para frente. Você está vendo aquela terra? Eu prometi para vocês. Desce desse monte, vai conquistar. Deus está dizendo para alguém aqui assim, alguém que está acomodado. Ó, está acomodado demais. Deus está assim, levanta. Levanta. Toma uma posição, sai desse comodismo. Tem uma terra gigantesca que eu te prometi, vai conquistar. Porque entenda uma coisa, Deus nunca dá nada de mão beijada. Você precisa levantar, conquistar, lutar. A terra manda leite e mel, mas tem gigante, entra lá e mata eles. Aleluia. Deus, observe que o que eu estou falando aqui, Deus nunca permite os seus ficarem acomodados, porque Deus é Pai, e Ele quer o melhor para os seus filhos. Olha só, sabe o que acomoda a gente também? Diga comigo assim, a falta de ajuda, a falta de incentivo, nos faz ficar acomodados. Que isso, pastor? João 5. Havia um homem que estava 38 anos à beira do tanque. Olha só, Jesus chega para ele e diz assim: queres ficação? Jesus perguntou: queres ficação? Era só falar assim, ó, sim ou não. A resposta dele foi assim: Senhor, bem que eu queria, mas que toda vez que eu vou tentar, quando a água é agitada, alguém pula na minha frente, eu não tenho ninguém para me ajudar. Você conhece alguém assim que é acomodado? Porque ele sempre vai assim, mas ninguém me ajuda, ninguém me incentiva, ninguém vai me ajudar, ninguém pega na minha mão, ninguém pega no meu colo. Vamos, porque tem gente que só falta pegar no colo para ir, porque senão não vai. Você conhece alguém assim? Responde não. Esse homem estava 38 anos, estava acomodado na sua vida. Só que Jesus aparece diante dele e disse: queres ficação? E quando ele ficou falando dos motivos porque ele estava acomodado ali, Jesus olhou para ele e falou assim: então levanta, toma a tua cama e anda. Oh, glória a Deus. O que você está falando, pastor? Esses textos bíblicos que eu mencionei aqui para vocês, é Deus falando conosco assim, ó: eu não vou deixar e permitir você ficar acomodado. E sabe o que Deus faz para tirar a gente do comodismo? Já que você não quer ir, olha só, Jesus diz assim, ó: ficar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de, e semeis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu. A igreja está crescendo. Pedro prega, 3.000 almas se convertem. Os dias vão passando, a igreja em Jerusalém está crescendo, vai multiplicando. O povo está crescendo, está multiplicando. A igreja do Senhor vai crescendo em Jerusalém. Só que eles só ficam em Jerusalém. Só que Jesus falou assim, ó: semeis testemunha, Samaria, Judéia, até os confins da. E eles estão ali acomodados em Jerusalém. Estão cheios do Espírito, mas estão ali acomodados em Jerusalém.
ter uma grande perseguição contra a igreja. Aí a igreja começa a ser perseguida. Aí eles saem de Jerusalém, vão para Samaria, vão para a Judéia. Aí eles começam a viver aquilo que Jesus havia falado. Entenda uma coisa: olha o que Deus está falando com alguém aqui. Ei, eu estou avisando, eu estou alertando. Sai desse comodismo. Enquanto eu estou te chamando, enquanto eu estou indo para você, porque se eu permitir uma perseguição contra a tua vida, tu vai ficar: ai Senhor, por que essa prova? A minha vida é só de prova, é só de luta, é só de perseguição. É porque Deus não quer que você fique acomodado. Tem gente que está na bênção, enquanto está na luta, não falta um culto, não falta consagração, não falta escola bíblica dominical, não falta nada. Pensa na pessoa que está ali, só falta, ele já chega, a pessoa já pensa que não, aquele lugar é o lugar do fulano, ele vai vir para o culto, que coisa. Mas Deus começa a abençoar, aí ele não vem mais quarta, só vem sexta. Daqui a pouco Deus começa a abençoar mais, aí ele não vem mais quarta e nem sexta, só vem domingo, na escola bíblica dominical e no domingo à noite. Aí Deus começa a abençoar mais e mais e mais, aí ele não vem mais quarta, não vem mais sexta, não vem mais para a escola bíblica dominical, só vem à noite. Aí vai se acomodando, vai se acomodando, vai se acomodando. Quando vê, diz: não, esse domingo eu vou curtir com a família, vou passear um pouquinho, vou sair um pouquinho. Aí quando vai ver, volta o domingo, daqui a pouco está voltando uma semana na igreja, 2 semanas na igreja, vai se acomodando, vai se acomodando, vai se acomodando. Aí Deus diz assim: ó, já que você está acomodado demais, eu vou permitir uma luta contra a tua vida. Eu vou permitir uma perseguição contra a tua vida. Então fala para o teu irmão, diga para ele assim: ó, não fique acomodado, viu? Não se acomode. Pedro está na prisão, a igreja está orando: Jesus livra Pedro, Jesus livra Pedro, Jesus livra Pedro. De repente, ó, a menina vai atender: quem é? Pedro. Só que enquanto isso a igreja estava continuando orando. Entenda uma coisa: a bênção chegou, não pare de orar, não pare de buscar ao Senhor, não se acomode. Por quê? Porque aqui não é o nosso lugar de descanso. Nós temos uma terra prometida para a minha vida e para a tua vida. Você crê nessa palavra profética para o teu coração? Então, por gentileza, fique de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Fale com Deus aí. Se ouviu essa palavra, você ouviu essa palavra? Você que está se enquadrando nesse texto, quem sabe você está se acomodando, mas fale com Deus, ouça a voz dele: Senhor, eu não quero me acomodar, eu quero viver as tuas promessas, eu quero viver as tuas promessas.